Olá a todos! Eu tenho um relato sobre lobisomem para compartilhar com vocês. Isso aconteceu na década de 50. Esse relato me foi contado por minha falecida mãe. Ela, seus pais e irmãos moravam num vilarejo pequeno do interior do Pará, onde o meu avô havia arrendado um pequeno pedaço de terra para plantio. Esse vilarejo era beirando uma BR. Assim que meu avô arrendou essa terra, fez um barracão enorme, pois ali sua família ia morar. A cada 800 metros mais ou menos, haviam mais barracos e outras famílias. Nessa época, minha mãe devia ter por volta dos 8 anos de idade e tinha mais um irmão, e minha avó estava grávida. Segundo minha mãe nos contava, não havia luz elétrica naquela região. Quando anoitecia, era um breu total. Ainda bem que tinham lamparinas. Logo minha avó fez amizade com as poucas vizinhas e ficou sabendo que ali morava também uma parteira. Havia se mudado há pouco tempo. Parecia ser uma boa pessoa. Mesmo sendo uma mulher muito calada e sozinha, ela não tinha marido e nem filhos. O que chamava a atenção de todos era que, apesar da idade, ela tinha uma saúde de ferro. Ela mesma cuidava do seu pedaço de terra, plantava e colhia igual um homem. Fez o próprio barraco e nunca pediu ajuda a nenhum homem ali do vilarejo. Ela também não era de muita conversa, sempre estava cuidando dos seus afazeres e, por vezes, trancava a porta do seu barraco com uma corrente grossa e um cadeado e passava alguns dias fora. Quando ela retornava, alguma vizinha curiosa lhe perguntava onde ela tinha ido. E ela respondia de forma seca: "Fui visitar meus parentes." Bom, passou um tempo dos meus avós morando ali, as plantações dos vizinhos começaram a ser atacadas. Isso mesmo, as plantações. As abóboras e mandiocas amanheciam pisoteadas, quebradas, mastigadas e cuspidas. Todos pensaram que talvez um porco do mato até comeria as abóboras. Mas como ele conseguiria desenterrar as mandiocas? Enfim, todos cercaram suas plantações com arame, o que não adiantava de nada, pois no dia seguinte a cerca estava arrombada e as plantações destruídas. Não demorou muito, os ataques começaram aos animais. Quem criava galinhas e porcos teve muito prejuízo. Aí eles pensaram: bom, agora deve ser uma onça. Até que certa madrugada, meu avô ouviu um barulho lá fora e se levantou. Ele foi olhar pela porta. Havia uma espécie de porco preto muito grande e gordo, acabando com a plantação de abóboras. Meu avô abriu a porta e gritou: "Ê, bicho safado, pera aí que eu vou te pegar!" Disse que o bicho olhou para ele e seus olhos eram vermelhos como brasas de fogo. Meu avô levou um susto danado, trancou a porta de madeira velha e começou a rezar. O porco veio até a porta e ficou roncando, fazendo todos da casa acordarem. No dia seguinte, meu avô contou para os vizinhos o que tinha visto, e eles ficaram todos atentos. 2 noites depois, todos acordaram com os porcos grunhindo. Um dos vizinhos estava gritando que um cachorro estava atacando no chiqueiro. O tal cachorro saiu correndo, atravessou a pista e se embrenhou na mata. Uns diziam que era um porco gigante, outros que era um cachorro grande, parecido com um macaco e andava igual uma pessoa. No meio de todos esses ataques, minha avó entrou em trabalho de parto. Chamaram a tal parteira, que prontamente veio ajudar. A criança nasceu às 17 horas de uma sexta-feira. Na mesma noite, todos estavam dormindo. Minha avó estava deitada em sua cama ao lado do recém-nascido. Meu avô e os outros filhos dormiam em redes. A noite estava fria, ventava muito por conta da mata ao redor. Estava um silêncio total. Minha mãe então acordou com os fungados na parede de madeira, ao lado de sua rede. Ela dizia que ficou quietinha ouvindo, até que o animal começou a arranhar a madeira. Ela pulou da rede e acordou meu avô. Meu avô pegou seu velho machado e bradou: "Quem está aí? Eu estou armado, é melhor ir embora." Nesse momento, as crianças correram para a cama da mãe, ficaram perto dela e do bebê.
O medo do desconhecido era grande. O animal lá fora parecia estar se afastando do barraco. Então meu avô pegou uma das lamparinas e disse que ia lá fora ver que danado de bicho era aquele. Assim que ele saiu para fora, minha avó trancou a porta. Ouviram os passos do meu avô se afastando. Passado alguns minutos, a porta do barraco veio ao chão, com uma pancada muito forte que recebeu. Todos começaram a gritar de medo. Um enorme porco, todo preto, que tinha cabeça enorme, entrou dentro do barraco. Aquele porco era todo deformado. Seus olhos vermelhos pareciam olhos humanos. Em sua cabeça tinha cabelos compridos, igual cabelos longos de mulher. Aquilo veio roncando e correndo para cima da minha avó e das crianças. Minha avó tentou proteger os filhos como pôde, pegando uma tábua velha que ficava no chão. A cada avançada do porco, ela rebatia com a tábua. Meu avô então retornou correndo e partiu para cima daquela criatura com o machado. Disse que a pele dele era tão dura que o machado não cortava. O bicho peitou meu avô, avançando em cima dele, até que ele conseguiu sair para fora do barraco e correu para a mata. Logo, 2 vizinhos chegaram e se juntaram ao meu avô e foram atrás da fera. Um deles tinha uma espingarda. Alguns minutos depois, um tiro pôde ser escutado. Pouco tempo depois, já com todos os moradores acordados e em frente ao barraco dos meus avós, viram os 3 homens saindo da mata arrastando um bichão grande e preto. A criatura já não roncava mais e se enrosnava igual um cão raivoso. Ao olharem bem aquilo, já não era mais um porco, e sim um lobisomem. Mas o rosto ainda tinha traços humanos, onde eles reconheceram que era a parteira. Ficaram todos arrepiados de medo. Terminaram de executar aquela criatura ali mesmo. Depois, tacaram fogo. Quando o sol saiu, foram até a casa da tal parteira e lá encontraram muitas imagens de santos, um altar com velas pretas e vermelhas e uma cabeça de bode. Ao lado tinha um livro, e nesse livro tinha muitos desenhos esquisitos, como um homem metade lobo e uma mulher metade porca. Ao que tudo indicava, ela era uma feiticeira que podia se transformar em qualquer animal que quisesse. Tacaram fogo no barraco dela, e aos poucos, todos os moradores foram indo embora daquele vilarejo. Eu não cheguei a conhecer os meus avós, mas minha falecida mãe e seu outro irmão contavam esse relato toda vez que estavam juntos. A riqueza de detalhes me dá certeza que esse fato realmente aconteceu. Boa noite. Olá, venho compartilhar com vocês um relato contado por meus avós. O caso se deu em Guapé, Minas Gerais, na década de 60. Meus avós eram sitiantes. Meu avô se chamava Francisco Gomes e minha avó Dulcineia Almeida Gomes. Eles compraram um sítio assim que se casaram. Meu avô sabia lidar com a terra muito bem. A maior parte dos alimentos que a terra produzia, ele vendia nas vendas. Eles só iam à cidade em extrema necessidade, até porque ficava muito longe. Mas passados uns anos, minha avó ficou muito doente. Então meu avô se desdobrava entre cuidar dela e também do plantio. Ao que tudo indicava, ela estava depressiva, porque eles não podiam ter filhos. E essa depressão estava refletindo com dores no corpo. Bem nessa época, numa tarde, meu avô estava remendando as cercas, quando avistou de longe um homem, uma mulher e 2 crianças. Eles vinham pela estrada empoeirada, com bolsas e sacos que pareciam estar cheios de roupas. Eles foram se aproximando e, quando viram meu avô, se achegaram. Papo vai, papo vem, eles contaram que trabalhavam numa fazenda a muitos quilômetros dali e que o dono da fazenda os expulsou sem pagar os seus direitos. E desde então, eles estavam ao relento. Fazia dias que vinham caminhando, beirando a velha estrada de trem que ficava próxima a outras fazendas à procura de emprego. Mas os fazendeiros não contratavam seus serviços, pois além de terem 2 crianças, a mulher ainda estava grávida. Segundo meu avô, eles eram pessoas humildes
e pareciam estar falando a verdade. Meu avô se compadeceu daquelas crianças e da mulher grávida, que estava nitidamente desnutrida e fraca. Então, os convidou para a próxima refeição, que logo seria servida. Muito agradecidos, aceitaram no mesmo instante. Minha avó, que estava preparando uma boa comida reforçada, feita no fogão de lenha, ficou encantada com as crianças. A mulher se dispôs a ajudá-la. Ambas cozinhavam e conversavam sobre as crianças e o motivo deles estarem na rua há tantos dias. Enquanto isso, meu avô, sentado na varanda com o homem, serviu uma cachaça e falava da lida da terra, que já não estava mais dando conta sozinho de cuidar de tudo aquilo. Depois de se fartarem com o jantar, eles agradeceram muito e foram se despedindo. Já era noite. Então minha avó, que era louca por crianças, ficou com o coração apertado e chamou meu avô de canto e disse: Chico, eu tô com dó dessas crianças. Os bichinhos vão dormir no relento e tá frio. E amanhã o que será deles? Meu avô era mais sistemático, mas vendo quanto minha avó ficou feliz com a presença daquelas crianças, ele disse: Tá bom, vou oferecer um pernoite para eles, mas só porque você gostou muito dessas crianças. A família, claro, ficou muito feliz, pois seria uma noite a menos de incertezas. Logo minha avó ajeitou um lugar para eles dormirem. No dia seguinte, bem de manhãzinha, meu avô se levantou e estava fazendo um café. O homem, que se chamava Francivaldo, se levantou também. Conversa vai, conversa vem, meu avô foi cuidar na lida e Francivaldo se ofereceu para ajudar. O homem tinha muita garra, era muito trabalhador, e meu avô viu ali uma oportunidade de ajudar e ser ajudado. Então, quando retornaram para casa na hora do almoço, sentados à mesa, o meu avô disse: Bom, eu estou muito contente que vocês estão aqui na minha casa. E como vocês podem ver, minha esposa também. Ela gosta muito de crianças, mas infelizmente não podemos ter filhos. Então eu tenho uma proposta para fazer. Se for do agrado de vocês, vai ser bom para todos nós. Como vocês podem ver, eu tenho uma casinha ali nos fundos que guarda as ferramentas, mas podemos fazer um galpão para elas. Se vocês quiserem, podem morar na casinha. Eu lhe pago tal valor e vocês podem também consumir do que a terra nos dá. Em troca, eu quero o seu trabalho, Francivaldo, que será me ajudar a cuidar da plantação. Minha avó ficou tão feliz que nem disfarçava. Logicamente, eles aceitaram, e meus avós o ajudaram em tudo: móveis, roupas, utensílios, brinquedos para as crianças. As crianças se apegaram tanto nos meus avós que passaram a chamá-los de vovô e vovó. Tudo estava indo muito bem, até a mulher grávida dar à luz. Minha avó até ajudou no parto. Nasceu um menino lindo e forte. Mas exatamente 3 dias depois do seu nascimento, algo terrível aconteceu. Era madrugada. Todos estavam dormindo, quando meus avós foram acordados com os gritos de Francivaldo. Socorro! Socorro! Me ajuda, seu Francisco! Socorro! Rapidamente meus avós se levantaram. Meu avô colocou seus óculos e pegou sua espingarda. Antes mesmo de abrir a porta da casa, ouviram o choro das crianças e da mulher de Francivaldo. Eles vinham correndo e entraram na casa. Minha avó, desesperada, tentava acalmar as crianças e a mulher, e perguntava o que estava acontecendo e onde estavam Francivaldo e o bebê. A mulher disse que uma criatura idêntica a um cachorro arrombou a porta de sua casa e pegou o bebê, que dormia no berço, e saiu correndo em direção à linha do trem. Meu avô, ouvindo isso, pediu para minha avó trancar bem a porta, que ele ia encontrar com Francivaldo. O pânico era grande. As crianças choravam e a mulher gritava por seu bebê. Minha avó já não sabia o que fazer. Pela descrição que a mulher deu, era de fato um lobisomem, o que era assustador, pois até então nunca havia aparecido lobisomens por aquela região. As horas foram passando e nada do meu avô e Francivaldo voltarem. Ao longe, ouvia-se os tiros da espingarda do meu avô. Cada minuto que passava era angustiante. Podia ser tarde demais para salvar aquele pobre bebê.
Minha avó, muito religiosa, acendeu velas e rezava, pedindo proteção para aquele inocente. A mãe da criança estava desnorteada, coitada. Quase 6 horas da manhã, nos primeiros raios de sol, Francivaldo e meu avô vinham voltando, correndo para casa. Nos braços de Francivaldo vinha o bebê, que chorava esganiçado. Minha avó abriu a porta e eles entraram correndo. A mãe logo pegou seu bebê no colo. Não acreditava no milagre de estar vendo seu filho novamente. Depois de tomarem muita água com açúcar para acalmar os ânimos, meu avô contou a elas que eles dois seguiram o choro do bebê e entraram na mata. Depois de perseguirem e atirar muitas vezes em direção de onde a fera corria, conseguiram acertá-la, pois ouviram um grito muito assustador. Continuaram correndo em direção ao grito, e ao chegarem no lugar, viram o bebê caído no chão. Pegaram o bebê e voltaram para casa. Com medo do lobisomem, não seguiram a perseguição, pois ferido, ele estaria com muita raiva e poderia atraí-los cada vez mais para dentro da mata, numa cilada, para pegá-los. Depois desse susto, meu avô achou prudente que a família de Francivaldo fosse embora do sítio. Lhe deu um bom dinheiro para levar sua família para viver na cidade. Minha avó sofreu muito, pois tinha muito amor por aquelas crianças. Depois disso, eles nunca mais viram essa família. Passando um ano, o meu avô achou que seria bom adotar uma criança, pois minha avó voltou a ficar depressiva. Eles foram até outra cidade, num orfanato, e lá conseguiram adotar a minha mãe, que na época tinha 5 anos. Foi a alegria dos meus avós. E lá também descobriram um fato que infelizmente nunca conseguiram contar a Francivaldo e sua esposa, pois nunca mais os viram. Lá no orfanato, conversando sobre os últimos acontecimentos com uma freira, ela perguntou se esse homem havia mencionado o nome da fazenda ou do fazendeiro que os expulsou. Então meu avô puxou muito pela memória e lembrou que Francivaldo lhe disse que vinha da fazenda Arrozal e que o fazendeiro se chamava Seu Rui. A freira arregalou os olhos e começou a contar. Disse que esse fazendeiro virava bicho. Muitas das crianças que eram deixadas ali no orfanato eram de trabalhadores dessa tal fazenda. As famílias entregavam os bebês para adoção, pois o tal fazendeiro poderia atacar os recém-nascidos. Como essas famílias não tinham como sair da fazenda, pois eram quase que escravizados, abriam mão de seus filhos. Foi sorte o tal de Rui liberar Francivaldo e sua família. Esse relato é verídico, é uma história da minha família. Me sinto lisonjeada em compartilhar com todos os inscritos desse canal maravilhoso. Obrigado, Ágata. Amigos, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar e comentar. Um grande abraço a todos e até a próxima!